crise do feudalismo foi lenta, longa e provocada por vários fatores ao longo de vários séculos, mas foi sem dúvida o século XIV que mais abalou as estruturas do mundo feudal. E entre os fatores da chamada crise do século XIV, 4 merecem destaque: a Grande Fome, a Peste Negra, as revoltas camponesas e a Guerra dos 100 Anos. Bom, eu vou começar falando aqui sobre como os europeus eram fortemente influenciados pelo cristianismo católico, que eles entendiam que a crise como a peste bubônica e a grande fome eram castigos de Deus para os pecados humanos. Falando aqui da grande fome, ela ocorreu na Inglaterra durante o ano de 1314. Ela foi provocada por uma instabilidade climática e se provocou uma grande crise agrícola. Nós temos registro de práticas de canibalismo como consequência desse contexto de fome. A peste bubônica foi a maior pandemia já registrada nesse mundo, pois ela foi responsável por matar e dizimar a maior parte da população europeia e população asiática. População essa que incluía camponeses, ricos e pessoas importantes da elite de cada governo de cada país. E esses países perderam diversas pessoas importantes do cargo do governo, o que causou mais eventos chocantes na Guerra dos 100 Anos. E sem contar também que houve uma grande estagnação no mercado internacional de exportações em todo o mundo, por causa que os camponeses de todas as partes que foram afetadas pela peste negra estavam revoltados protestando, porque estavam morrendo de fome, porque o governo não conseguia mais dinheiro para alimentar essas pessoas, pois a maioria era gastado com equipamento médico, e basicamente os camponeses estavam morrendo de fome e não estavam sendo curados mais para se tratar da peste negra. Então, basicamente, o governo deixou eles para morrer e causou uma grande estagnação no mercado, pois não havia mais exportações por causa que faltava produtos para isso. Se for preciso, eu crio alguma máquina mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima. Viajo a toda força e num instante de saudade e dor eu chego pra dizer que eu vim te ver. Eu quero Partilhar a vida boa com você. Partilhar a vida boa com você. quero partilhar A vida boa com você. We all have a great story to tell. One that starts with a humble beginning, where we work hard, dream big, and learn to believe in ourselves. Where we rise to every challenge. That's how we can change the game. And together we can exchange the world. This is where our story begins. Join me on Binance. To the moon. Ai, meu coração. Que nada vai acontecer. Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Vamos!
2023 vai ser coragem, determinação, conquista. Vai ser tudo que você imaginar. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar. A expansão marítima foi um momento importante de consolidação do capitalismo comercial, depois de ter sofrido graves crises e aumentos de mortalidade. A expansão marítima, ela também é conhecida como as Grandes Navegações, que deu início no século XIV e XV, que marcou o fim da Idade Média e o começo da Idade Moderna. A expansão marítima é considerada uma globalização por conta dos tratados que cresceram durante aquele processo. O lucro do comércio de especiarias e o surgimento dos estados modernos favoreceu a expansão, mas quem tinha o total controle da comercialização de especiaria eram os árabes, que também possuíam o controle das rotas. E no meio dessa disputa de comércio de especiarias como cravo, canela, esses temperos, também havia procuração por metais preciosos. Com a formação de estados nacionais modernos, como já dito, facilitou a ligação entre o rei e a burguesia e os nobres e tais. O país pioneiro foi Portugal, que tinha uma rota, como sabemos, basicamente infalível para chegar ao Oriente e foi bem concedida.